paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração, na tua vida. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Você sabe que esse canal que está junto de você, trazendo em cada coração a palavra que alegra nossos corações, a nossa vida espiritual. Quando vem, nós sabemos que o tempo todo difícil que está, mas quando a palavra está no coração, traz um avivamento espiritual. Você sabe que sustenta cada um de nós é a palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus, ela é uma palavra que traz o avivamento dos corações abatidos. Você sabe que quando nós falamos da palavra, falamos da inspiração de Deus em nossos corações. A palavra do Senhor Jesus é a revelação que é a Bíblia como a palavra de Deus. Podemos encontrar lá no Salmo 19, o verso 1, o céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Aí nos fala assim que sem linguagem, sem fala, ouve a sua voz. A palavra de Deus, como nós falamos de inspiração, falando da palavra que traz nos corações o avivamento espiritual. Sabemos que a Bíblia nos fala que o próprio Jesus, com sua autoridade, ele chama as estrelas uma por uma e todos obedecem a sua voz. A Bíblia traz uma inspiração no coração das pessoas quando está triste. Ela dá uma transformação no interior da pessoa e ele fica uma pessoa renovada. Você sabe que o Senhor se revela à humanidade pela sua majestosa criação, sem linguagem e sem fala. Somente você vê aí a grandeza de Deus, como é que está sustentado aí o universo, esse mundão aí que você vê, as estrelas que Deus chama por sua, e cada um obedece ao próprio Deus, o sol, onde ele é sustentado, e a lua, quem sustenta a lua? Nós encontramos que é sustentado por próprio Deus. Paulo disse das suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se estende e claramente se vê pelas coisas que são invisíveis, que são criadas por Deus. É Romanos 1 e o versículo 20. E a palavra de Deus, quando podemos encontrar, que ele diz que tudo é revelado através do poder de Deus invisível, e Deus revela depois para todos os homens concernentes sobre a grandeza de Deus. A palavra de Deus nos fala sobre isso aí. Observe bem que o Novo Testamento ela tem 27 livros para nós estudar. Nós temos 39 no Antigo Testamento. Traz nos corações o avivamento espiritual. E a Bíblia ela é inspirada. Ele se revela aos homens também através da sua consciência, que acusando ou se defendendo, mas ela se revela aos homens. Que, ao invés da consciência do próprio homem, ele quer se defender, quer demonstrar que a Bíblia é um livro qualquer. Às vezes, já vi pessoas se expressar assim. Você já viu pessoas se expressar? Mas a Bíblia está acima de todos os livros que você possa imaginar. Por quê? Mais a revelação, mais clara que compreensível do Senhor, são as Escrituras, que é a palavra de Deus, que ela se revela aos homens quando todos precisam da palavra de Deus. Paulo se expressa através da carta de Timóteo também. Diz, é pela próprio sentido humano, a fim de revelar a sua vontade, por meio da palavra que o homem entende o relacionamento do plano da salvação sobre a vida do homem. Através de quê? Através da palavra do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus, ela tem uma autoridade imensa, e às vezes os heréticos, aquele que gosta de heresias, de querer tirar a autoridade da palavra de Deus e colocar a sua própria autoridade para desfazer das coisas que Deus mostra aos homens. Quando nós podemos ver sobre a inspiração de Deus, está dizendo a revelação, e desde o princípio da criação do homem, ou do mundo, nós podemos ver, do universo, Deus já se manifestava a sua glória através da sua majestade, que é a palavra de Deus. Jesus disse que ele é o verbo, e o verbo se fez carne, que é a palavra, e habitou entre os homens, que pode desfazer da maior autoridade que tem, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela traz o avivamento espiritual.
Quantas pessoas ele tem parado e vê e tem dado uma decaída espiritual, que ainda está em heresias, e pessoas que ele tira a autoridade da Bíblia, entrega um livro qualquer, eu posso dizer qualquer, a pessoa para ler, dizendo que tem mais autoridade do que a Bíblia. Quantas pessoas, às vezes ele para e ele olha mais para livros que não têm inspiração e tira a Bíblia de cena, como diz. Não quer dizer para você que está escrito, tudo Dante foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência, consolação das Escrituras, tenhamos a esperança, carta aos Romanos 15:4. Então, essa palavra que nós podemos ver, que está no teu coração, tudo Dante foi escrito para nosso ensino, foi escrito para quê? Pela paciência e consolação. Então, a palavra de Deus, ela traz o renovo espiritual. A pessoa, para ele vencer os obstáculos e a luta e a guerra, ele tem que guardar a palavra dentro do coração. A palavra de Deus está acima de todas as coisas que você possa imaginar. A palavra de Deus é o sustento. Escutamos que Paulo declara todas as escrituras inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, segundo a carta de Timóteo 13:16. Então a palavra de Deus traz nos corações um avivamento espiritual. Encontramos pessoas realmente, um grupinho cheio de heresias, até falando aí, interessante, que Jesus não é o Messias, quer dizer, desfazendo das coisas de Deus, porque arrumando o versículo não, que o versículo isolado, o versículo mais isolado que tem, mas você quando começa a ver os comentários da Bíblia, você traz uma inspiração da palavra de Deus. Inventa as coisas para tirar as pessoas de cena, ou talvez que ele quer subir, sei lá, em mídia, mostrando o que sabe, mas não sabe de nada. A Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo, falando através dessa carta de 2 Timóteo 3:16, todas as escrituras é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a pessoa sabe que a palavra de Deus é o maior livro da história que tem no mundo, não é local não. Ela está acima de todas as coisas. Aleluia. O Senhor inspirou seus servos para registrares diversos ensinamentos, o exemplo da vida, com o propósito de revelar sua vontade à humanidade. Deus trouxe, você pode ver que Deus entregou ali ao próprio Moisés, escrevendo na tábua da lei, para mostrar ao povo como deve se conduzir no caminho e guardar os mandamentos do Senhor. Quando a pessoa, o próprio Deus está mostrando isso aí, que todos podiam guardar. Escreva aí, Moisés, mostra o povo os mandamentos, a inspiração, que eu sou a palavra, e o próprio Jesus falando isso. Não há contradições na página sagrada. Apesar dos autores terem vivido em épocas e lugares diferentes, além de possuírem costume próprio, mas a Bíblia não tem nenhuma, você possa dizer, nenhuma contradições, ao contrário, a Bíblia é toda inspirada, ela tem uma inspiração do próprio Deus, ela traz nos corações um avivamento espiritual. Muitas pessoas têm desequilibrado, tem pessoas que acreditavam até que Jesus vinha, na vinda de Jesus vai aparecer. Hoje tem pessoas que estão acreditando que Jesus não vem mais, você pode ver. Inclusive, Paulo escreveu até falando que alguns vão falar e vão se expressar. Onde é que está Jesus, que faz mais de 2000 anos que ele disse que ia voltar e não voltou até agora? Então a blasfema, está escrito também, a Bíblia fala sobre isso aí. E Jesus se expressou também, até como foi no dia de Noé, a palavra de Deus falando. Bebia, casava-se e dava-se casamento, zombava de Deus, não queria guardar, ouvir a palavra naquele momento. Mas a Bíblia nos fala que todos pereceram porque não entrou na arca a qual que Noé tinha pregado a palavra. Então, e vimos que vários assuntos da Bíblia, Sodoma e Gomorra, na destruição, né? Que Deus autorizando que todos saíssem ali, mas ninguém queria sair, estava cheio, não acreditava na palavra, que o próprio Jesus estava falando ali, o mensageiro estava anunciando a palavra. Então, por que hoje
tem pessoas que contradizem a palavra do Senhor Jesus, estou me referindo. Ele inventa as coisas com uma facilidade muito grande. Ele sabe que, olha, é interessante que nós podemos ver que a palavra de Deus ela traz inspiração. Ó, meu amigo, você que está escutando aí, você que tem a Bíblia, o livro dos livros, você tem o Novo Testamento aí, 27 livros, que dá uma inspiração da verdade. Você pode ter muitos livros para você estudar, para você ter informado, tem muito curso, mas o importante é que a Bíblia, que é um canal da bússola que traz uma vida eterna na vida de todos os homens. Diz, nós podemos que Deus foi capaz de fazer com que um pescador, um pastor de ovelha, um médico e um grande pessoas que estavam ali escreveram o texto, dando a palavra aos homens da inspiração, trazendo esses homens para trazer os corações médicos, que nem o Lucas, o Pedro e outros que tinha pescador, o Saulo, que é o Paulo, que foi um homem, um mestrado, criado ali com Gamaliel, e levou a palavra da inspiração divina, e todos os homens que pregavam a palavra inspirada, e a Bíblia, que é em primeiro lugar na vida das pessoas. Podemos encontrar que a palavra de Deus, ela traz nos corações, na alma, no avivamento espiritual. Então, é isso aí que nós podemos dizer, e um dia nós vamos falar sobre isso aí. Vou falar sobre a inspiração, muito mais. Vou falar sobre heresias também, que às vezes colocam na mente das pessoas. Porque eu sei que quando as pessoas veem um pouco frio na fé, sem confiar, uns não acreditam que pastor é inventado, outros não acreditam que salvação não existe, outros acreditam que tudo é inventado pelos homens. Sabe por quê? Porque por trás de tudo isso aí que existe, que você não vai para o céu, que o céu é aqui mesmo, e por trás disso aí tem os fariseus, aquele da heresias, que traz no coração das pessoas uma palavra falsa, e às vezes, e se nós não tiver cuidado, podemos até acreditar naquela palavra falsa, e a gente não tem conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Mas que neste momento, que Deus abençoe a tua vida, teu coração, a tua alma, que traz um avivamento espiritual na sua vida. Que Deus possa te ajudar. Nós vamos falar sobre isso um dia, sobre as heresias que tem por aí. Pessoas acreditando que o céu não existe mais. Já vi pessoas dizer que, até se expressando, que o inferno não tem, isso é tudo mentira. Você pode ver que pessoas estão inventando as coisas. Por que pastor está inventando isso? Quem está acreditando nas heresias que aparecem. Mas nós vamos mostrar pelo canal que a Bíblia é uma inspiração divina. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no teu viver, no teu coração e na tua alma. Você lê a Bíblia, você tem uma Bíblia na sua casa, lê a palavra do Senhor Jesus. Você é uma palavra inspirada, está em cima de todos os livros que você possa imaginar, que é a palavra do Senhor Jesus que traz na vossa vida. E vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, da tua presença, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Sabemos que a palavra que é inspirada, que a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é a tua palavra, que é o próprio Deus, é o próprio Jesus. E que nesse momento, Senhor, ajuda aquele que está lendo a palavra, que está buscando o livro em cima dos livros, que é a palavra, Senhor. Quando tem se embaraçado, parado, às vezes até de ler a palavra e acreditando em tantas heresias que tem por aí. Mas tu és o Deus que nos chamaste para nós ensinar, Senhor, o caminho que é a palavra, ó Deus, da tua presença. Continua abençoando essa família, ajudando e fortalecendo, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus possa realmente estar junto de você. Se Deus abençoe. Você se inscreva nesse canal. Você se inscrevendo, você sempre vai ter mensagem, sempre do seu lado, todos os dias na sua casa. Mensagem, palavra e oração. Amém e amém.